Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, parte de quinta-feira, arrependimento e confissão. Se tem uma coisa que precisa acontecer urgentemente na vida de todo ser humano, é o arrependimento daquilo que eles fazem de errado, daquilo que eles praticam, daquilo que eles estão fazendo contra os princípios da palavra de Deus. O momento é esse, é agora. Mas a gente precisa aprender uma coisa muito interessante. Só arrependimento não leva ninguém à transformação. Mas arrependimento e conversão, sim, transforma o ser humano e leva ele a viver segundo os princípios da palavra de Deus. Olha só, o Novo Testamento está repleto de conceito de arrependimento. João Batista começou seu ministério com um chamado ao arrependimento. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 8, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então o ministério de João Batista, ele começou falando do arrependimento, preparando um povo, assim como todos os outros profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, fez um chamado ao povo, um preparo para o encontro com o Messias que viria e falaria do amor de Deus. Agora, uma coisa interessante, o arrependimento nos leva ao ponto do erro. E isso é interessante, a gente vê com respeito ao retorno. O arrependimento, ele te leva ao ponto, ao lugar do erro, onde você cometeu o erro ali. E aí, o que é que precisa acontecer? Quando o arrependimento te leva a esse lugar, você precisa se converter. E o mais legal é que esse foco ali que João Batista estava falando, estava se direcionando, chegou um momento que ele se direcionou ali para os fariseus e para os saduceus. O que é que a gente vê? São um grupo de pessoas que estavam sim com a palavra de Deus, que estavam tudo mais estudando ali a lei de Deus, mas dentro do seu coração não estava o arrependimento, não estava o evangelho verdadeiro. E o que é que a gente vai aprender agora? Jesus também começou o seu ministério com um apelo ao arrependimento. Quando Jesus começou seu ministério, Marcos capítulo 1, versículo 15, ele chamou cada indivíduo, cada ser humano ao arrependimento e a conhecer o verdadeiro evangelho, crer no evangelho. E é interessante, olha só, dentro desse contexto, nós vamos ler aqui alguns textos, inclusive esse de Marcos capítulo 1, versículo 15, que Jesus diz assim, dizendo: o tempo está próximo, ou o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Um chamado de Deus. Se Deus falou naquele tempo justamente essas palavras, que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, imagine agora, quanto mais está próximo a vinda do Senhor Jesus. Então a gente precisamos, irmãos, nesse exato momento, nos arrepender, nos converter dos nossos pecados. Mas ainda tem mais. Quando Jesus diz assim, credes no evangelho, que poder o evangelho tem? Romanos capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte. Olha só o que diz Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Olha, aqui no livro de Romanos, Paulo ele faz um convite a mim e a você. Ele chama a gente a levar os nossos olhos para o Evangelho, para a Palavra de Deus. Por quê? Porque diz que é o poder de Deus. A única forma da sua vida se transformar, da vida da sua família estar totalmente transformada, é unicamente pelo poder do Evangelho de Deus. As palavras de Deus têm que saltar desses livros e penetrar o seu coração, para que a sua vida possa ser transformada e você possa ser uma carta. Romanos também fala, os livros de Paulo falam que nós somos uma carta lida, escrita pelo poder de Deus, e onde a gente passar as pessoas precisam ler, mas não ler sobre a minha vida, ler sobre a vida de Jesus. Então, quer que sua vida seja transformada? Arrependam-se dos seus pecados e volte para a palavra de Deus, pois ela tem poder de transformar a sua vida. Olha só. Quer seja João Batista falando para os líderes religiosos ou Jesus para a nação, a ideia é a mesma. Somos pecadores e, embora Cristo tenha vindo para salvar pecadores, devemos nos arrepender dos pecados. E se arrependimento seja de alguém afastado de Deus, ou de um cristão fiel que caiu em pecado, ou de um novo converso, inclui o abandono dos antigos caminhos pecaminosos. Devemos reconhecer
nossa pecaminosidade, expressar arrependimentos pelos pecados, e não apenas pelas consciências deles. Fazer a escolha consciente de abandoná-los, confiar totalmente nos méritos de Jesus e ouvir atentamente a voz do Senhor, nosso Deus. Então, olha só, é um chamado especial de Deus para mim e para você, um chamado do arrependimento, nos converter, nos transformar. Mas, irmãos, a gente não pode apenas só, quando erra, bate aquela tristeza e tudo mais, e fazer a mesma coisa. Jesus nos chama a uma transformação. O livro de Provérbios fala que a sua vida e a minha vida é como a luz da aurora. A luz do cristão é como a luz da aurora, vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. A cada dia mais, se nos aproximarmos mais de Jesus, nos assemelhar mais a esse Deus grandioso, poderemos sim vencer o pecado, em nome de Cristo Jesus. Então que nessa manhã você possa se alimentar do Evangelho, que é o poder de Deus, e que sua vida possa ser transformada e nunca sair da presença de Deus. Oremos. Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem, Pai. Muito felizes estamos nessa manhã, porque ouvimos a Tua voz nesse exato momento. Que Teu Santo e Bom Espírito venha penetrar em nosso coração, para que possamos viver esse poder extraordinário, que é o poder da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.